O financiamento rural é um tipo de crédito destinado a agricultores para investir em melhorias na propriedade, adquirir equipamentos e até custear matéria-prima para o cultivo da lavoura. Diferentes instituições financeiras, como bancos e cooperativas, oferecem financiamento rural, geralmente com taxas de juros mais baixas. Esse tipo de financiamento é fundamental para impulsionar a atividade agrícola, pois os custos envolvidos na agricultura costumam ser elevados. Conversei com o Dr. Leonardo Cota Pereira, head societário no escritório de advocacia Marcos Martins Advogados, e ao longo desta semana vamos apresentar a você uma série sobre os desafios do financiamento rural no Brasil. Vamos ouvi-lo. Dr. Leonardo, quais são os problemas mais comuns que envolvem o financiamento para agricultores? Um problema muito comum enfrentado pelos agricultores na obtenção de um financiamento é o risco que ele está correndo. Esse risco ele está associado a alguns fatores, por exemplo, a volatilidade das commodities no mercado internacional. Outro exemplo seria o risco do plantio, ligado a fatores climáticos. Inclusive, esse ano devastou muitas produções. O país teve no centro-oeste e no norte uma safra muito ruim, principalmente nessas regiões, mas em outras regiões também isso acabou tendo uma consequência muito ruim para os agricultores. E tem um risco também de performance da própria produção. Para diminuir esses riscos, as instituições financeiras oferecem um seguro rural. Esse seguro rural acaba permitindo o financiamento para cobrir esses riscos. Esse seguro rural, inclusive, ano passado, foi oferecido pelo governo federal, está no orçamento, né? O valor de R$1 bilhão, e ano passado foi todo tomado esse valor. Esse ano, inclusive, havia uma promessa do ministro da Agricultura de dobrar essa verba de subvenção desse seguro, para a obtenção desse seguro. Então é isso, vamos aguardar aí os próximos passos desse tema. Outro problema também bastante comum para a obtenção de um financiamento pelo produtor rural é o objetivo desse financiamento. A gente consegue enxergar hoje várias linhas, várias subvenções, linhas de crédito do governo, que são oferecidas, mas principalmente para o financiamento, para investimento na produção, e não financiamento para o custeio da produção, que é a maior parte dos pedidos, né, da necessidade da parte dos produtores rurais. Na série da AgroNews sobre os desafios do financiamento rural no Brasil, conversei com o Dr. Leonardo Cota Pereira, head societário no escritório de advocacia Marcos Martins Advogados, que vai apresentar hoje quais as diferentes linhas de crédito disponíveis no mercado. Hoje no Brasil nós temos vários programas, várias linhas de crédito acessíveis ao produtor rural, né? Temos aí o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o Fundo Constitucional do Norte, que é o FCO, a FNOR, e tem o FNER também, do Nordeste. São taxas baratas e até acessíveis, mas são considerados procedimentos muito burocráticos e acabam demorando muito para sair. A maioria dos nossos clientes aqui acessam muito o FCO, que é o do Centro-Oeste, e relatam que essa demora é muito grande. O BNDES também tem várias linhas de crédito para o produtor rural. Eu tenho o ProIrriga, que é para financiar a irrigação, tem uma outra linha para regularização ambiental, enfim, tem várias outras, tá? Mas a grande crítica que se faz é que as do BNDES, por exemplo, elas atendem muito mais a parte de investimento. A necessidade maior do produtor rural está no custeio da produção e não do investimento. Tá? Então, esse é uma crítica que é feita e que a gente escuta muito falar no mercado. Com relação ao Fundo Constitucional, o FCO, a FNOR e a FNER, a gente escuta que eles até financiam o custeio da produção, desde que esse custeio seja associado a um investimento. Tá? Então, não está só relacionado ao custeio, mas ele tem aí também uma necessidade de investimento. Outra forma que os produtores rurais podem recorrer para obter financiamento é o Programa para Médio Produtor, o PRONAMP, que também oferece aí essa alternativa. Está regulado pelo Manual do Crédito Rural, né? E tem também
a possibilidade dos produtores rurais se socorrerem junto às revendas e às tradings, né? Eles, através de contratos de barter e com lastro em CPR, né, eles conseguem aí obter financiamento junto a essas empresas. É claro que as revendas, as cooperativas, as tradings, né, que acabam financiando o produtor rural na ponta, elas também precisam de financiamento, né? Então, elas acabam utilizando as CPRs emitidas para buscar recursos no mercado de capitais através da emissão de CRAs, né? Então, isso acaba sendo uma outra alternativa. Nesta edição da série da AgroNews sobre os desafios do financiamento rural no Brasil, o Dr. Leonardo Cota Pereira, head societário no escritório de advocacia Marcos Martins Advogados, comenta sobre a burocracia para a obtenção do crédito rural e oferece conselhos jurídicos sobre como os produtores rurais podem ter acesso de forma mais fácil ao financiamento rural. Vamos ouvi-lo. Com relação a assuntos jurídicos relacionados ao financiamento, tem dois temas que têm sido bem recorrentes em nossas conversas com os clientes do agronegócio. Uma delas é a respeito do novo Marco Legal das Garantias, que trouxe uma novidade, que é o patrimônio rural de afetação. O produtor rural, ele pode dar em garantia uma parte da fazenda dele para um financiamento e, por exemplo, a outra parte da fazenda para outro financiamento. E isso permite que o produtor rural isso facilita para ele o acesso ao crédito, né? Porque ele pode acessar vários tipos de financiamento, vários tipos de linhas de crédito, e também facilita para o banco financiador, que às vezes uma parte de uma fazenda que não estava considerada naquele financiamento, ele pode obter um acréscimo de garantia para que a razão de garantia fique ali coberta. Outro ponto que também é recorrente é uma assistência maior jurídica para as revendas e para as tradings, tá? Essas empresas que acabam financiando de forma indireta o produtor rural, elas têm uma necessidade de financiamento também, para justamente custear o produtor rural e as suas próprias atividades. O grande problema é que no mercado do agronegócio e sempre existiu uma informalidade exagerada, de forma que isso é incompatível com a obtenção de crédito do agronegócio perante o mercado de capitais. Deixa eu explicar melhor. Essas revendas e essas tradings, quando elas vão emitir um CRA, quando elas vão buscar um endividamento via cédula de recebíveis do agronegócio, elas vão acessar investidores, fundos de investimento, fundos institucionais, enfim, que têm uma necessidade de avaliar o risco daquela operação como um todo. Não só do recebimento do crédito, que vai ser emprestado ali naquela dívida, como também analisar as empresas que vão pagar esse crédito, a capacidade de pagamento. E, obviamente, que quanto maior a governança, quanto maior a organização que aquela empresa tem internamente, com seus órgãos, com o conselho de administração, umas regras claras, políticas claras no que concerne as rotinas administrativas, as rotinas financeiras. Quando isso tudo é muito claro, isso permite, de uma forma bem evidente para quem está avaliando aquele crédito, que o risco diminui. Isso acaba levando a essas empresas uma operação com um risco um pouco mais baixo e aí uma taxa um pouco mais baixa. 99,5 Rádio e internet. News. O mundo de informação. Jovem Pan News. Piracicaba.